Zacarias 14:9 representa o passado, onde a Bíblia diz que ele será, que ele seria, o Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então é o passado. E o próximo slide, o que vai ser? Pode passar. O presente, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra, para a glória de Deus Pai. Então isso é o presente, foi quando Jesus veio na terra. Ele veio, se esvaziou da forma divina, falou: não, eu vou como homem, eu vou provar ao homem que é possível conquistar tudo como homem, obediente até a morte e morte de cruz. E aquele que for fiel até a morte herdará a coroa da vida. Diga glória a Deus em nome de Jesus. E vamos para o futuro. Próximo slide. Eu vou pegar aqui que está mais perto, né? Apocalipse 19, 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Diga bem forte: fiel e verdadeiro. Diga: ele é fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Oh, aleluia! E estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Pode passar. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem pode aplaudir a Ele? Aqui, querido, então, volta lá um pouquinho, Érica. 2 aí, eu não sei quem está aí. Mais um, o futuro. Já vai apresentar um Jesus, não mais como um Salvador, mas como o Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis. Quando tudo será concretizado na minha vida, na sua casa, na sua família, queridos. É o passado, o presente de Jesus, o futuro de Jesus aponta para aquilo lá. Jesus, o Rei de toda a terra. Glória a Deus. Pode passar, queridos, em nome de Jesus. De que adianta? Agora vai uma pergunta. De que adianta ele ser o Rei de toda a terra e não ser o Rei e o Senhor da sua vida e da sua casa? Foi essa pergunta que Deus, a semana toda, desde que o Wesley, dessa vez com quase 2 semanas de antecedência, glória a Deus, me avisou que eu estaria aqui. Então eu tive um pouquinho mais de tempo para pedir ao Senhor graça. E essa semana toda, e a semana passada, Ele falou: vem cá, meu filho, de que adianta Ele ser o Senhor de toda a terra e não ser o Senhor da sua vida e da sua casa? Não adianta absolutamente nada. Nada. Ele precisa
ou melhor, eu preciso que Ele seja o Senhor e o Rei da minha casa, da minha vida. Glória a Deus. Então, queridos, Zacarias aponta aquele que será, Filipenses aponta aquele que é, e Apocalipse aponta para o que há de vir. 3 fases na vida do Senhor Jesus. Eu fiquei muito impactado com essas palavras que o Senhor colocou na minha boca, queridos, na minha mente. De que adianta Ele ser dono de tudo e não ser dono de nada na minha vida? De que adianta nós lermos que Ele fez, como nós cantamos aqui hoje, maravilhas na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de José, na vida de Davi, se nada está acontecendo na minha casa e na minha vida? Ele vai continuar, escute aqui, igreja, Ele vai continuar sendo o Rei de toda a terra, mas eu preciso que Ele seja Rei e Senhor da minha vida, da minha casa. Aí as coisas vão começar a acontecer. Aí as coisas vão começar. Pode passar o próximo. Escute bem. De que adianta? A arca ficou 20 anos. Tem historiadores que chegam a dizer 60. Não importa esse número. 20 é um tempo muito longo. 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab e nada aconteceu, porque a presença do Rei de toda a terra não significava nada para ele. A arca significava a presença do Senhor. A arca na casa dele era só um lindo objeto de decoração, e talvez ele passasse em frente à arca e colocasse o copo que ele tinha acabado de beber água. Era um objeto. Eu tenho uma arcazinha lá em casa. Eu tenho um rack. Olha que eu estou saindo, às vezes eu ponho minha carteira, ou pego a minha carteira. É um objeto. É um objeto. Mas eu não posso esquecer que o que tem dentro da arca é tão importante quanto a arca. Porque o que tem dentro dela são 3 elementos fundamentais para a vida de qualquer casa. As tábuas da lei que coloca limites na minha vida, na minha casa. A palavra de Deus. Mas também tem o maná, que é o pão nosso de cada dia. O mesmo pão que aponta para multiplicações dos pães naquele milagre de Jesus. E a vara de Arão, meu Deus, que no outro dia, no dia seguinte, eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum, com uma vara solta. No outro dia era da flores e amêndoas. Eu falei, não, Deus, começou o processo de aceleração na minha vida. No outro dia eu já vou colher amêndoa de uma vara? Por favor, meu Deus, como é que é isso? Isso é, como dizia, é truque, né? No dia seguinte, das 12 varas, só de Arão deu, e é essa que foi parar dentro da arca. E é essa que foi. Então, quando nós colocamos uma casa na presença do Rei de toda a terra, a gente está levando essa arca. E os 3 elementos estão lá. Se a família entender isso, não vai faltar palavra, não vai faltar o pão, e não vai faltar a aceleração nos seus projetos, nas suas riquezas, e por que não? É isso que vai acontecer. Pode passar o próximo slide. Sinais e benefícios da presença do Rei de toda a terra em nossa vida. Sabe, eu fico imaginando a minha vida há 30 anos atrás. Queridos, Deus falou algo comigo há 3 semanas ou há 4, não me lembro bem, dentro desse culto, e eu só chorava. Porque Ele me disse no culto, na hora que o apóstolo estava ministrando a palavra, ele falou assim: tu te lembras, meu filho, de que há 30 anos atrás tu era um imundo
num lugar santo. Falei, meu Deus, tu eras podrinho por dentro e por fora, que tu exalavas o cheiro do álcool. Meu Deus, Deus me levou literalmente há 30 anos atrás, na minha vida, pastores, bispos, igreja, e me mostrou: você era imundo, estava na minha casa num lugar santo, mas hoje eu te coloco mais santo num lugar santo. Falei, meu Deus do céu, que coisa tremenda, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Só o Senhor, só o Senhor. Só o Rei de toda a terra pode ser o Rei da minha vida, Senhor. Aleluia. Aí eu começo a receber os benefícios, os sinais da presença de Deus em minha vida. Eu deixo de ser mais estúpido para ser mais sereno, para ter uma ausência de conflitos psicológicos. Eu passo a dar mais importância ao plano de Deus. Isso é um sinal de que o Rei de toda a terra está trabalhando na minha vida, na sua vida. A minha compreensão foi ampliada. Eu passo a compreender mais as outras pessoas, as diferenças que eu tenho entre mim e a minha esposa, diferenças de temperamentos. Eu entro num outro nível de compreensão. Isso é mais um sinal de que o Rei de toda a terra está me instruindo. Diga aleluia. A presença me deu mais sensibilidade espiritual. Eu estou colocando isso na primeira pessoa para que você coloque na primeira pessoa também, querido, na sua vida. Então a presença me deu mais sensibilidade espiritual. Então eu comecei a estabelecer uma conexão maior com o Rei de toda a terra e me abri para conexões ainda mais profundas com esse Rei. Os maiores tesouros estão no mais profundo, querido. Mergulhe na presença do Todo-Poderoso, do Rei de toda a terra. Pode passar o próximo. Me trouxe descanso, paz, tranquilidade, fazendo com que eu não ande mais atormentado, mas que eu tenha a certeza de que minha vida está nas mãos do Rei de toda a terra. E você não diz nem um aleluia e nem um glória a Deus. Oh Senhor. Queridos, foi de 92 que começou essa história. E você acha que não tiveram circunstâncias desfavoráveis? As aflições, os meus erros, os meus pecados. Opa! Mas por mais que as circunstâncias tenham sido desfavoráveis, na presença do Rei de toda a terra, eu tive a garantia de que eu estou experimentando uma grande alegria com Ele. Porque na presença do Rei de toda a terra há plenitude de alegria. Se você puder dar uma gargalhada aí, assim, ó, pode dar, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Não fique com medo de sorrir não, porque o sorriso aformoseia o rosto. Por isso a minha esposa me chama que eu sou tão lindo assim, porque eu vivo sorrindo, tá? Mas isso eu ponho lá na conta dela, viu? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pode passar o próximo slide. Vamos à palavra. Eu disse que na casa de Abinadab a arca ficou 20 ou 60 anos e nada aconteceu. Já no primeiro livro de Crônicas 13, 14 diz: por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom. Abre parênteses.
ela sai da casa de Abinadab e nas minhas pesquisas, pastor Ivan, ele era só o pai de Uzá. Uau! Aí você já entendeu. Abinadab era o pai de Uzá, aquele que morreu mesmo, aquele que morreu quando tentou, a arca ia cair do carro de boi lá, e a arca ia caindo, ele botou a mão e pum! Morreu durinho. Até esse ponto da história, ou a arca não fez nada, como aconteceu, não permitiram que a arca fizesse nada, ou então ela causou tumulto e mortes. Quando ela estava no templo de Dagon, depois ela foi tirada de lá, o povo ficou com pereba e morriam. Aí vai para a casa de Abinadab e não acontece nada. Aí vem Uzá e morre. Aí Davi fala, não é hora de eu levar essa arca para Jerusalém. Não é hora. Aí deixa a arca na casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. Diga, 3 meses. Mais alto, 3 meses. Mais alto ainda, 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo o que tinha. Você já conhece essa palavra. Só não deu glória a Deus, mas você conhece essa palavra. 3 meses. 3 meses. O tempo para você entender que a arca está dentro da sua casa. O segundo mês para consolidar a presença da arca de Deus na sua vida, da presença do rei de toda a terra. E o terceiro mês é para que você comece a receber os benefícios da presença de Deus na sua vida. Para Deus 3 meses é suficiente. Para Deus, eu vou repetir, para Deus 3 meses é suficiente. Pode passar o próximo. Abra sua casa. É uma palavra profética que eu estou lançando na sua vida. Abra sua casa para o mover de milagres. E em 3 meses, você e sua família vão começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Quem recebe isso aí? Só quem recebe faz alguma coisa aí. Só os que recebem. Só os que recebem. Só os que receberam essa palavra. Então faça essa palavra se cumprir. Queridos, por favor, tire os olhos do caos e olhe para os montes. Eu ergui meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Do Rei de toda a terra, do Senhor que fez os céus e a terra. Tire o foco do caos. A tua shalom exatamente será a vitória sobre todo o caos. Assim virá a sua shalom. Assim virá a paz. A paz não é ausência de guerra, é vitória na guerra. Entenda isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus está falando. Todos esses sinais que nós estamos vendo no Brasil e em muitas nações, é que eles estão preparando o trono do anticristo. Mas você e eu estamos preparando o arrebatamento da igreja. Você está entendendo isso? Porque nós estamos na presença do Rei de toda a terra. Se você ler Isaías 5 e Isaías 6, logo no comecinho do 6, mas o 5 fala de muito caos. Muito caos. Dever de casa, lê Isaías 5, Isaías 6. Muito caos.
Mas no início do 6 ele diz assim: eu olhei para o alto e vi o Senhor, o Rei de toda a terra, assentado em um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes cobriam o templo. O caos está se estabelecendo, querido. Não se engane não. Mas o caos também havia no Egito, e não havia sobre o povo de Deus, que estava no mesmo local, na mesma geografia física, mas estava em outra geografia espiritual. Quem está entendendo isso aí? E não foram atingidos pelo caos. Tire os olhos do caos e olhe para o Rei de toda a terra, em nome de Jesus. Diga assim: eu estou, com voz de crente, pelo amor de Deus, eu estou preparando o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Eu já estou quase finalizando. O Senhor de toda a terra cuida de você. Tem muita gente, inclusive eu estive no início disso tudo, muito preocupado com os rumos da nação. Mas aí eu comecei a olhar para o Rei de toda a terra. Eu tirei o meu foco. Porque eu sei que isso representa, tudo isso que está acontecendo, o período de maior colheita da igreja do Senhor. É esse o tempo que Deus está preparando para a sua igreja. Porque Ele está assentado num alto e sublime trono. Isso significa, o governo de verdade está nos ombros dEle. Isaías diz no capítulo 9: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e do aumento do governo haverá paz sem fim. Se o Rei de toda a terra governar a sua vida e a sua casa, você vai ter paz sem fim. Quem recebe isso aí? Aleluia. O Senhor de toda a terra cuida de você. O Senhor de toda a terra guarda você, protege você e a sua casa. Riquezas e glórias vêm de ti, Senhor. O Senhor de toda a terra te cobrirá de riquezas e glórias. Aleluia. Aleluia. E eu finalizo com Salmo 81. Aleluia, Senhor. Glórias a Jesus. És Senhor de toda a terra, és Senhor de toda a terra. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho. Verso 9. Não se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a sua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim eu deixei que andassem na teimosia do seu coração e me seguissem. As suas próprias inclinações. Se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Tá bom? Tá bom para você? Quando você ouvir a voz do Rei de toda a terra, ele fala assim: ei, essa guerra é minha. Eu vou derrotar os seus inimigos. Eu, o Senhor, o Rei de toda a terra, vou derrotar os seus inimigos. Isso significa que a verdadeira libertação
da nossa vida está em nos alinharmos com a palavra de Deus. Eu me alinho, eu subo de nível e me alinho com a palavra de Deus. Porque Deus quer me levar aos lugares altos. Assim como a corça anseia pela face das águas para subir aos lugares altos, eu vou subir aos lugares altos. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.